Olá, internautas do J+, hoje a coluna, como todo sábado, é em vídeo, e a gente está recebendo uma convidada hoje, a professora Vanessa Martini Vistel. Ela ficou bastante conhecida nesses últimos dias, você já deve ter visto, porque ela participou de algumas sessões da Câmara de Vereadores para defender uma causa, a causa dos professores admitidos em caráter temporário, chamados ACTs. Houve uma polêmica em torno dessa situação, porque o município mandou um projeto de lei para a Câmara para regulamentar um processo seletivo de ACTs. E nesse projeto de lei, que se tornou lei, porque foi aprovado em 2 votações, o município está autorizado a pagar um salário único aos professores ACTs. Isso significa dizer que de nada adianta ter nenhum tipo de graduação, porque o salário vai ser sempre o mesmo. Pós-graduação, mestrado, doutorado, que venha a trazer para agregar conhecimento ao professor e, de certa forma, colocá-lo numa situação de mais conhecimento em relação aos demais. Não importa, os ACTs receberão o mesmo salário base, o mesmo salário sem nenhuma distinção. E isso, claro, provocou uma séria revolta em todos eles, né? Porque, afinal de contas, eles se sentiram desvalorizados, e não foi bem isso que eles ouviram ao longo do primeiro governo do Beto Passos, desse governo também, em termos de valorização dos professores. Eu acho que eu resumi mais ou menos a história, mas eu vou deixar espaço iniciando essa conversa, né, para que a Vanessa possa nos esclarecer pontos aí do que eu falei que não ficaram muito claros. Vanessa, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, Ednei, por me receber, obrigada a todos os internautas que nos assistem. E eu vim aqui para esclarecer, para a população saber o que a gente está reivindicando, porque parece assim que os professores estão pedindo aumento, e não é isso. Eu vou explicar a história desde o início. A gente estava contratado pelo processo seletivo de 2018, que seria de 2019 a 2021. Até novembro já havia a decisão, que inclusive já estava para sair normativa, de que o processo seletivo seria prorrogado, visto para não onerar o município e para os professores que já estavam nas unidades, via de regra, permanecer nessas unidades por causa da defasagem dos alunos, tendo em vista a pandemia que a gente passou. Estava todo mundo já tranquilo com essa informação e fomos pegos de surpresa com a informação de que haveria um processo seletivo. Que a desculpa, né, dada foi que não era legal prorrogar o processo seletivo. Tá, daí foi mandado um projeto de lei para a Câmara. Nesse projeto de lei, ele foi mandado muito rapidamente, ali onde os vereadores não tiveram tempo hábil para analisar as situações, e houve esse corte, como você falou. Esse valor que a gente está pedindo é um valor referente, como o Ednei já falou, né, de diferença de um professor que tenha graduação e especialização para um que, por exemplo, está no primeiro ano de faculdade. Então, eu pergunto para a população que nos assiste: vocês preferem que os filhos de vocês tenham aula com um professor que seja formado, especializado na área de ensino, ou um que está começando? Isso não é preconceito com quem está começando, porque eu já comecei um dia também, já dei aula como não habilitada, mas é uma valorização para quem já tem uma formação específica. É um incentivo. É um incentivo. E, como eu falei, isso só tem a agregar aos alunos. Inclusive, num ano podemos dizer assim, já após pandemia, em que a perca e a defasagem de ensino é muito grande. Do ano que se passou. Houve ali uma quebra muito grande, né? E isso vai onerar também o ensino-aprendizagem dos alunos. Porque muitos professores vão se evadir agora para o Estado, inclusive. Eu sou uma, por exemplo, que se eu passar no seletivo do Estado, vou preferir 1000 vezes dar aula no Estado do que no município, porque o Estado está pagando melhor. A tendência é que a gente passe a ter apenas professores que estão iniciando a faculdade e tal, porque é a esse público que vai atrair, né, o exatamente, seletivo. Exatamente. Então, não é um aumento que a gente está reivindicando, é um direito que foi garantido na Justiça, de os professores formados, especializados, ganharem 35% a mais. E ele foi pago desde o mês de junho, salvo engano, junho ou julho, nós começamos a receber em folha.
todos os ACTs, efetivos e ACTs. Por quê? Até inclusive na sessão da Câmara, do dia 1º de junho desse ano, o professor Osmar Oliskovski, ele usou a plenária para falar desse aumento, né, que iria ter na folha de Canoinhas, que eles já estavam sabendo que uma hora essa conta iria chegar e que nada era mais justo. Inclusive ele fala, né, professores, sem distinção de ACTs e efetivos. Até porque no plano de cargos e salários, se você pegar lá, fala em profissionais da educação, mas não há uma distinção entre servidores públicos, efetivos ou em caráter temporário, como nós. É importante ter, muita gente às vezes não sabe essa diferença. É importante a gente abordar isso, a diferença entre o efetivo e o ACT. Você pode explicar isso, Vanessa? Claro. O efetivo é aquele que ingressa através do concurso público e ele é considerado servidor estatutário. Ele tem uma estabilidade garantida pelo estatuto. E o professor admitido em caráter temporário, ou ACT, ele tem um contrato por tempo determinado, que sempre vai da metade de fevereiro até a metade de dezembro. E nós temos um contrato próprio. Ele não é, então a gente não segue as leis do contrato da legislação de trabalho, CLT, e nem estatutários. Então chega nessa época do ano, nem fundo de garantia a gente recebe, sabe? A gente tem aquele acerto ali. Com esse acerto a gente tem que se manter até meados ali de março, mais ou menos, que é quando vem o próximo salário cheio. E que é uma malandragem do serviço público, né? Porque já houve várias ações, vários municípios tiveram problema com isso, porque se o trabalho é efetivo, ou seja, ele é contínuo, ele não pode ser temporário, né? Não pode ser chamado de temporário, né? Então ele teria que ser preenchido por pessoas efetivas. Já teve vários problemas relacionados a isso, mas me parece que conseguiram reverter isso, porque a promotoria cobrando do município, não só de Canoinhas, vários municípios aconteceu isso, né? Exatamente. Você me disse, antes da gente entrar no ar aqui, que a gente tem aqui uma média de 300 ACTs, né, num universo de 1.000 professores, mais ou menos. Então é muito ACT para um serviço que é contínuo, né? Você começa em fevereiro e termina em dezembro. É uma malandragem para não pagar direitos e não pagar esse salário de dezembro e de janeiro. Tudo bem, né? Ok, é tentativa de economia. Mas nesse caso específico, vocês estão falando de um direito adquirido, que é o da progressão por titulação, né? Isso mesmo. Voltando nisso que você falou, geralmente as aulas iniciam ali pelo dia 7 de fevereiro. E o contrato dos temporários inicia dia 14 de fevereiro. 14 ou 15, porque daí a gente recebe meio salário, né, no final de fevereiro. Daí o que acontece? As escolas acabam tendo que os professores efetivos da escola têm que ser professor de todas as disciplinas até que venham os professores de áreas específicas. Daí também fica essa perda. Daí fica aquele negócio, né? Garantir o ano letivo, os 200 dias aulas ou as 800 horas que estão previstas na LDB. Mas será que estão previstas mesmo? Porque daí tem toda essa quebra aí, né? Que começa o ano com um professor cobrindo o outro, então ela também é quebrada. E em relação qual que era o outro pedaço que você me perguntou? O que eu falei ali, a questão do quanto que o número de ACTs é alto, né? E o quanto que é um direito adquirido, porque vocês estão falando de um direito adquirido, que está sendo tirado por essa lei, né? O quanto que isso vai afetar todos, né? Exatamente, por quê? Porque esse ano, por exemplo, nós recebemos esse benefício. Então, ora, se a gente foi digno de receber esse ano, por que agora retiraram através desse projeto de lei? O município diz que eles estão aumentando as despesas, inclusive aquela de R$1 milhão na folha por conta de um direito adquirido lá em 2011, ficou rolando na justiça e agora a justiça mandou, tem que cumprir. Né? O que você me diz a respeito disso? Nessa sessão que eu falei para você, do dia 1º, o professor Osmar ainda fala que eles sabiam que uma hora essa conta iria chegar. Então eu acho assim, se sabiam que essa conta estava para chegar, que não tinha mais como recorrer, já deveria haver um planejamento, ou os próprios vereadores de situação, oposição, em busca de recursos para isso. Né? Tem o Fundeb também, que a gente sabe que vem um dinheiro anual bem grande para o pagamento de professores, então o município não pode se isentar disso.
Voltando ainda naquela parte, já que agora minha memória refrescou um pouquinho mais. Eu me recordo muito bem que a promotoria disse que os municípios, incluindo Canoinhas, Três Barras, Bela Vista, Majorveira, só poderiam contratar CT se fosse para de fato ser temporário, ou seja, uma professora que está grávida e vai pegar a licença de 6 meses, outra que está de licença por tratamento de saúde, outra que pegou por conta de triênio, de licença prêmio, né? Ela pode sair. Só que hoje não, né? Hoje está libera geral, quer dizer, estão contratando a CT para fazer um trabalho contínuo, que vai de fevereiro a dezembro. Você, não sei se você já era professora nessa época, se você acompanhou essa época, mas o que aconteceu que voltou a ser como era antes? Olha, eu não sei te dizer, mas, por exemplo, na escola que eu dou aula, é como se eu fosse já efetiva lá. Eu dou aula desde 2017 na mesma unidade. Então, para você ver como, né, realmente os ACTs, eles estão tapando o buraco, digamos assim. Há anos, Há anos. E não num período, né, temporário. Não Exato. é temporário. Não é. Temporário, O contrato, ele é temporário. Mas essa é só uma questão que se tornou secundária agora diante dessa questão de vocês recuperarem esse direito que lhes cabia. Né? Com certeza. Uma coisa também que você me disse e que você destacou também nas suas participações na Câmara, de querer que a população se engaje nessa luta, não entendendo que os professores querem aumento, mas sim que querem apenas a devolução do direito. Isso mesmo, como eu falei, nós somos os professores ACTs, eles trabalham bastante, né? Eu conheço vários deles. Nós somos professores especializados, graduados na área. Então, assim, nós não estamos pedindo aumento salarial, estamos pedindo apenas que esse direito que a gente já recebeu durante o ano inteiro, ele retorne para nós, porque ele foi retirado de uma forma bastante malandra, eu diria assim. Esse projeto de lei foi mandado na surdina, e inclusive, né, fala-se muito que o prefeito vai vetar alegando inconstitucionalidade, mas se a gente for buscar, inclusive a gente já está estudando e verificando, houve irregularidade no protocolo desse projeto, porque, de acordo com o regimento da Câmara, os projetos de lei que são protocolados lá em caráter de urgência, as comissões têm 5 dias para analisar. Ora, se o projeto de lei foi protocolado na quinta e votado na segunda, vamos contar, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Foram 4 dias. E temos um precedente ainda, que acho que foi a juíza que determinou, aliás, que a CPI começasse de novo por causa de um dia útil. Então, nesse caso, tem um precedente para a mesma situação. E está lá no regimento da Câmara. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Exatamente, o que vale para Pedro, vale para Paulo. Agora, o prefeito Beto Passos é uma pessoa muito sensível em termos da classe dos professores, pelo menos vinha demonstrando isso nesses últimos anos. Vocês chegaram a conversar, tentar um diálogo, tentar uma audiência com ele para tentar chegar a um ponto pacífico em relação a isso? Então, o prefeito Beto Passos, eu sempre fui uma admiradora dele, a nossa classe, inclusive, pelo discurso e também por nos sentir valorizados. A educação sempre foi valorizada. De repente acontece isso e é um boom na vida da gente, né? Não procuramos ele, procuramos todos os vereadores de situação, conversamos com alguns não nos deram atenção para conversar nesse sentido, conversamos com a secretária de Educação e em momento nenhum fomos procurados pelo prefeito. Eu acho assim, Ednei, que se eles pretendiam, se eles tinham esses rombos nos cofres públicos, não seria mais digno, mais justo, de repente, ele reunir a classe e falar, olha, estamos com um problema assim, de repente chegar a um acordo, não vamos conseguir pagar os 35%, vamos chegar ao meio termo de 20%, mas eu acho que o jeito que aconteceu a situação foi uma forma bastante deselegante conosco e bastante desrespeitosa também, eu diria um assalto à nossa dignidade. O que me parece é que o município achou que passaria dessa forma, né, levando assim as pressas, né, lá na Câmara dos Vereadores, passaria, viraria a lei e depois era só chorar pelo leite derramado. Aconteceu que vocês foram atrás e conseguiram reverter com esse projeto de lei aprovado agora, né? Exato. Se ele vetar o projeto, qual que é a ação que vocês pretendem tomar? Se ele vetar o projeto, esse projeto ele retorna para a Câmara de Vereadores.
onde vai ser necessário 7 votos para que a gente consiga derrubar o veto. Teoricamente, vocês têm esses votos, porque o Maurício e o Vilmar Stossel se abstiveram, né? Isso, mas o Osmar, por ser o nosso representante da educação, e o William também, eu acredito que eles vão junto como com eles os votaram demais, a favor, como né? eles votaram a favor também. E como eu te falei, né, estamos também estudando essa possibilidade aí dessa brecha, digamos assim, de não ter seguido os ritos regimentais esse projeto. Lembrando que mesmo que derrubam o veto, pode ir para a justiça a questão, né? Porque o município pode questionar na justiça essa situação. E aí pode rolar meses e meses, né? O que vai ser bastante prejudicial para a classe, né? Com certeza. E parece-me que é isso que o município está almejando, infelizmente. Pois é, eu conversei com a professora Vanessa Martini Wiestel, né? Wiestel, né? É ela que representa a classe dos ACTs, os admitidos em caráter temporário, que tentam, né, já fizeram vários protestos, manifestos na Câmara de Vereadores para que pressão, né, para que eles voltem a ter o direito de ter progressão por titulação dentro da categoria dos ACTs contratados pelo município de Canoinhas. Vanessa, deixo espaço para a sua despedida e agradeço a sua participação aqui na coluna hoje. Obrigada, Ednei, pelo espaço. Obrigada a todos que nos assistem de alguma forma. Eu peço em nome da nossa classe, peço pela educação dos filhos de vocês. Hoje em dia, a pandemia é desculpa para tudo. E está sendo para isso também. Mas vamos analisar a defasagem no ensino-aprendizagem dos filhos de cada um de vocês. O que vocês querem para os filhos de vocês? Professores específicos na área com formação ou professores que ainda estão começando, que talvez não garantam esse rombo de aprendizagem? Não estamos pedindo aumento, estamos apenas pedindo que o nosso direito à progressão dos 35% seja devolvida. E eu peço a toda a população em geral que nos apoie os professores. E fica aqui também o meu desejo de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Até a próxima!